queridos irmãos, você está... A descida do Espírito Santo em Atos 2 e o sorteio de Matias, obviamente, depois de orarem, lançaram sortes, está no capítulo 1 de Atos, mas de Atos 2 para frente não tem mais sorteio. De Atos 2 para frente tem algo assim: e nós orando e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo está e temos aqui o caso do chamado. Então o melhor conselho é: evite dois extremos, não força a barra, não tenta entrar pela janela, se não der para entrar pela porta, é um extremo. O outro extremo, se Deus chamar, quem sabe eu estou me dirigindo a alguém que sabe que Deus está te chamando e você tem fugido do chamado de Deus. Então o outro extremo é: se Deus chamar, não fuja do chamado de Deus, porque o Deus que chama capacita, o Deus que chama provê todas as coisas. Amém? Muito bem. Então, o primeiro subtópico: o profeta na dispensação do Velho Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Nós temos aqui alguns exemplos. O primeiro subtópico termina assim: vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Bom, aqui estamos falando de como isso acontecia no período do Antigo Testamento. O resumo é o seguinte: o profeta é aquele que recebia de Deus e entregava para o povo. O oposto do sacerdote, a palavra sacerdote significa sacrificador, porque é aquele que representava o povo diante de Deus. Tudo dentro do chamado de cada um. Todos são importantes. Muito bem. Agora nós vamos ter no Novo Testamento o profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios 12:10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Veja Atos 2:17, eu vou acrescentar algo aqui. Por que acreditamos que tudo isso é para a igreja de hoje? Porque lá em Atos 2, no verso 39, quando o povo ficou admirado, houve o sermão de Pedro, ali foi dito o seguinte: porque essa promessa, isso que está acontecendo, que é a promessa do Pai, vos diz respeito a vós, ou seja, aquelas pessoas que estavam ali naquela ocasião, a vossos filhos, ou seja, os descendentes, e a todos quantos o Senhor chamar, ou seja, eu e você. Então isso é para toda a história da igreja e é para os dias de hoje também. Nós vamos ter ainda aqui o seguinte: lemos em Atos 21, agora exemplo da profecia em Atos dos Apóstolos, portanto no Novo Testamento. Lemos em Atos 21, 8 e 9 que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que depois de alguns dias, agora um outro exemplo, veio à sua casa um profeta, qual o nome dele? Ágabo. Atos 21 e verso 10. Então veja essas duas referências que são exemplos da profecia, de alguém ser usada em profecia no período do Novo Testamento. Atos 21, 8 e 9, Atos 21, 10. Lembrando que nós mencionamos aqui 1 Coríntios 12, onde está o conteúdo daqueles 9 dons espirituais divididos em 3 categorias de 3. Esse capítulo termina assim: eu vos passarei a mostrar um caminho ainda mais excelente. Paulo está dizendo o conteúdo do próximo capítulo, do 13. E qual é o caminho mais excelente? O amor. Porque nesse capítulo ele vai dizer: ainda que eu profetize, ainda que eu fale todas as línguas, se não tivesse o amor, então o amor é o termômetro da verdadeira, da genuína espiritualidade. Se eu e você quisermos saber o quanto espirituais nós somos, é na proporção que nós amamos. E aí o capítulo 14, ele vai se dedicar especificamente para dar diretrizes do uso do quê? Do dom da profecia, de línguas e interpretação de línguas. Então é muito importante você ler 1 Coríntios 12, 13 e 14. Leia os 3 capítulos, vai clarear bastante o entendimento. E quando nós vamos ter aqui, chegando pertinho do final aqui desse último subtópico, é importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Então, eu mencionei 1 Coríntios 14 para chamar a atenção, por exemplo, do verso 3, que vai dizer ali as 3 razões da profecia. Aquele que profetiza, profetiza para edificação, exortação e consolação. Então a profecia não é para direção. Nós temos o Espírito Santo e temos a Palavra de Deus. Muito bem.
a lição é concluída com o seguinte: é fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Então, o que resolve todas as questões, que tira todas as dúvidas, que dá orientação sobre esses assuntos tratados é o quê? O ensino. Então, mais uma vez, destacando a importância do ensino. Eu estou me dirigindo nesse momento a muitas pessoas, na sua maioria, que estão conosco aqui semanalmente no que diz respeito às videoaulas, alguém que está envolvido com o magistério cristão. Então você veja a importância, quando mencionamos nessa aula sobre o chamado, a importância do chamado que Deus me deu, que Deus te deu, a importância do ensino. O ministério do Senhor Jesus, que foi de 3 anos e meio, você sabe qual foi a prioridade? Ele fez muitas coisas, inclusive os sinais, prodígios e maravilhas, mas a prioridade sempre foi o ensino. Então, querido professor, querida professora, eu deixo para você Romanos 12 e verso 7, a parte B. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E como mencionei 1 Coríntios aqui, 12, 13 e 14, quero concluir com o 15, o último versículo do 15. O que diz: receba com o coração aberto esta palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Amém. Foi bênção para você esse resumo claro, prático, bem objetivo? Então deixe seu like aqui como forma de gratidão, deixe seu breve testemunho, seu comentário. Muito importante, né? Muito importante que eu aprendi com o pastor Aguinaldo, é atitude, tomar atitude. Aquilo que vamos fazer, temos que fazer para agradar o coração de Deus. Não se acovardar. Se temos que fazer alguma coisa, pela fé, se pedimos alguma coisa para Deus, nós temos que tomar atitude e fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Entendeu? Então eu tenho assistido as aulas no canal do pastor Aguinaldo. Eu tenho me edificado bastante. Eu aprendi bastante com o pastor. Eu acompanho direto as aulas todos os domingos, entendeu? E isso tem me edificado bastante. Esse canal EBD, cliente da minha casa, minha esposa assiste, e eu recomendo a você assistir também todos os domingos, às quarta-feiras que ele grava e coloca. Você pode entrar no canal e assistir, né, a Escola Bíblica Dominical, ok? Meu nome é Aldeirino, deixa um abraço, coloque seu like aí para o pastor também, para mim. Deus abençoe.